Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês agora. Vamos falar um pouco de perímetro, tudo bem? Tem muita gente que confunde perímetro com área. Então assim, a gente tem que sempre pensar o seguinte, ó, perímetro está associado a cercar um terreno, por exemplo. Quantos metros de arame ou quantos metros de muro você vai precisar para poder cercar esse terreno? Quando se fala em área, você tem que pensar sempre o seguinte, ó, área, eu quero colocar piso na minha casa. Quantos pisos ou quantos metros quadrados de piso vou precisar para colocar no meu quarto, na minha sala, no meu banheiro? Observe o seguinte, ó. Por que é área e não perímetro quando se fala em colocar piso na casa? É simples. Você não vai colocar piso somente no contorno. Você coloca piso dentro da sala. Quando você pinta uma parede, você pinta dentro da parede. O contorno também o contorno ele é incluído, mas você não pinta somente o contorno. Se eu quisesse saber quantos metros de parede eu tenho, aí olha só, metros de parede é o contorno. Não tem como medir quantos metros tem aqui dentro, por exemplo, dentro da parede, não tem como. Agora, quantas latas de tinta eu vou precisar para pintar o meu quarto? Tem que saber a área, tudo bem? Então vem comigo, presta atenção aqui, foca em mim, hein? Ó, perímetro é a medida observada em figuras geométricas planas, isto é a medida do contorno de uma figura geométrica. Entenda bem, ó, você talvez tenha uma dúvida do seguinte, o que é figura plana, professor? Figura plana é uma figura bidimensional. Se você pegar uma folha de caderno, se você pegar uma mesa como um plano, pegar uma folha de caderno e colocá-la em cima da mesa, a pergunta que eu faço é, toda a folha estará dentro da mesa? Sim ou não? Sim. Porque observe que a folha tem duas dimensões. A folha é como se fosse esse quadro. Se eu pegar esse quadro agora e colocar em cima da minha mesa, todo o quadro estará contido na mesa? Sim. Porque é plano, ó. Duas dimensões, ó. Comprimento, largura, ou comprimento e altura. Duas. Agora, se eu pegar uma caixa de sapato e tentar colocar em cima da mesa, a caixa de sapato vai ser toda ela inserida dentro da mesa, sim ou não? Em cima da mesa? Não. Porque observe que a parte que vai estar na mesa é praticamente a base. Você só consegue colocá-la toda se você abri-la. Então essa é a diferença, tudo bem? Quando se fala em perímetro, se fala em contorno, comprimento, distância. Então aqui, ó, vamos entender, ó, é o contorno. Contorno. Então imagina o seguinte, ó, imagina que tem uma pessoa que esteja exatamente aqui, tá? E ele deseja dar uma volta neste terreno. A pergunta que eu faço é, quantos metros ele percorrerá? Como é que você vai saber quantos metros ele percorrerá? Bastará ele andar o contorno da figura, ó, 12 metros. Mais, aí vem aqui, ó, o contorno, ó. Mais 28 metros. Aí vem aqui, mais, andou 11 metros. 11 metros. Aí volta aqui, ó, mais 15 metros. Observe que as unidades são as mesmas, tá? Todos os lados estão em metros, tudo bem? Então, 12 com 28, 40. Com 11, 51. Mais 15, 66 metros. Ou seja, eu precisaria de uma cerca de 66 metros. Se eu quisesse percorrer aqui, eu percorri 66 metros. Se eu quisesse uma cerca para colocar no terreno, para cercá-lo, quantos metros eu usaria? Eu usaria 66 metros. Daqui é a mesma forma, só que entenda bem o seguinte, tá? Aqui é uma figura geométrica conhecida, uma figura plana conhecida, tudo bem? Observe que esta figura geométrica, esta figura plana, ela é idêntica à figura do quadro, onde este lado é paralelo a este lado e possui também a mesma medida. Este lado aqui é paralelo a este lado e possui também a mesma medida. São dois pares de lados paralelos
e os ângulos internos são iguais. Então aqui estamos falando do retângulo. Então aqui, se aqui é 14 km, aqui também será 14 km. Se aqui são 20 km, aqui também será 20 km. Observe que a figura tem 4 lados. Por mais que se dê 2 medidas, a figura tem 4 lados. Então nós estamos falando de 4 medidas. Então o perímetro vai ser igual a 14 mais 20 mais 14 mais 20. Então, ó, 14 mais 20, 34, ó. 34 mais 34, aqui, ó, 14 mais 20. 34 mais 34 vão dar 68 quilômetros. Quilômetros porque todas as medidas estão na mesma unidade, que neste caso é quilômetro. Tudo bem? Então entenda o seguinte, ó. Quero correr ao redor do campo, é o perímetro. Quantas voltas eu consigo dar ao redor do campo? Quero cercar o meu terreno, perímetro. Quero saber quantos metros de madeira tem este quadro. Como é que eu vou saber? Vou contar quantos metros tem aqui, tem lá, lá e lá. Mas observe que esta medida é igual àquela lá. Esta medida é igual a de cima. Tudo bem? Porque aqui é uma característica do retângulo. Os lados opostos, os lados paralelos, desculpe, são congruentes. Show? Vamos falar agora do perímetro do círculo, que é uma figura interessante.